Vamos te explicar hoje sobre a verdadeira razão da Itália ter feito essa mudança dentro da cidadania. Dificultou a vida de muitos brasileiros, muitos estavam com o processo aberto lá, mas eu vou te passar uma verdade que ainda não foi dita, tá? E uma das mudanças principais que eles fizeram lá foi que agora, para você obter cidadania, tem que ser para quem for filho ou neto de cidadãos nascidos na Itália. Essa é a mudança defendida pelo ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional na Itália, Antonio Tajani. Legal. Cara, olha só, te passar um ponto aqui. Das últimas cidadanias obtidas dentro da Europa, 70% passaram de brasileiros pela Itália ou por Portugal, certo? Existe um esquema que as pessoas faziam em cartórios dentro de cidades menores na Itália, que é o seguinte: o cara pegava um cara lá que não tinha registro, que já morreu, vamos pensar no italiano X, pegava esse cara, criava-se um documento que não era verdadeiro, falso, certo? E, por exemplo, eu pego aqui o Bruno e crio um grau de parentesco com uma pessoa que hoje em dia seria tataravô, bisavô do Bruno. Esse documento, por não obter registro, passava e muitas pessoas obtiveram a cidadania europeia, italiana, através disso. Esse processo chegava a custar, em média, do que eu conheço de pessoas na França, em Paris, que eu já conheci na Europa, cerca de 10, 15, 20 mil euros. Ou seja, então o cara gastava uma grana ali, os caras falsificavam, faziam esse esquema, certo? E o cara obtinha uma cidadania italiana. Até aqui você está entendendo. Bom, juntou o ponto aqui, ó. A Itália, inclusive até não sei se você lembra de uma matéria na CNN que saiu sobre até o Rodrigo Faro, falando sobre isso, que a empresa que prestou assessoria para ele estava sendo investigada por falsificação de documento, tudo e tal, estava dentro desse meio. Então, para você ver que tinha até pessoas, artistas no meio disso. O que acontece? A Itália limitou agora para netos e filhos, certo? Olha só como é que uma razão encaixa na outra. É muito mais fácil de você ter o controle atualmente de cartório de netos e filhos, né? Porque é mais recente, o cartório está mais atualizado, é muito mais difícil de falsificar, do que do modelo que estava antes. Às vezes, para as pessoas que estavam solicitando cidadania italiana, o cara pensava, acha isso normal, pedir de bisavô, tataravô, tudo e tal. Cara, isso é poucos países dentro da Europa que tem esse sistema. França é um que já não tem há faz tempo. Espanha, Alemanha é outro que já não tem faz tempo e por aí vai. Porque esse sistema é mais fácil de se controlar, entendeu? E muito mais, evita muito menos essas falhas. Entendo que uma pessoa, quando ela solicita a cidadania e ganha a cidadania de um país, cara, se isso veio de modelo falsificado, cara, isso pode interferir em muita coisa no país, porque ela ganha direitos e deveres. Mas os direitos são bem grandes, tanto de pessoa que passou pela Itália. Teve até uma frase de um cara lá dentro da Itália que ele falou, um desses que trabalha na política lá, que eu esqueci o nome dele, ele falou o seguinte, falou que, a Itália não é país para os caras virem, obter cidadania e ir para Miami, porque tinha uma galera que o cara obtinha a cidadania, não conseguia entrar pelo visto normal, por exemplo, do Brasil, o cara pegava a cidadania italiana e ia para os Estados Unidos, depois ficava morando lá com a cidadania, ou tinha uma época que tinha um acordo com a Inglaterra, que os caras iam para a Inglaterra, entendeu? Migrava de país. Então, além disso, com documentação falsa, você tem que entender que para o país, eles estão fazendo o melhor para eles. Você pode discutir se a forma que foi feita é correta, se não é, se está passando por cima disso, beleza. Mas nós não estamos aqui para falar sobre o si, mas sobre um fato ocorrido e um fato, a razão que levou a isso acontecer, entendeu? Meu ponto é te mostrar o que está por trás disso. Então, essa mudança, infelizmente, uns brasileiros que realmente têm o direito legítimo à cidadania italiana vai pagar por outros. E o país, ele sempre defende o que ele quer. Nenhum país no mundo, seja Estados Unidos, seja França, cara, seja Itália, vai pensar em defender os direitos de um imigrante. Ele vai olhar para o interesse dele, entendeu?
Então, normalmente, as movimentações políticas, você pode ver tanto com o Trump nos Estados Unidos, possivelmente com a França na próxima eleição, ainda mais com essa tendência da Europa de cada vez e se fechando mais, você pode ver que vai ficando mais difícil. Os caras que quiseram colocar até o ETIAS, que era um documento agora para o cara solicitar para controlar ainda mais, para saber se o cara não entrou dentro da Europa, voltou no Brasil, trocou passaporte. Então, é um sistema que cada vez vai mais e mais se fechando, entendeu? E o país vai sempre olhar os interesses dele. Irlanda, aumento de comprovação financeira para 6 mil euros. Cara, você acha qual que é o sentido de um estudante que vai comprovar 6 mil euros? Pô, o cara tem gasto de passagem, tudo, pagar uma escola para estudar na Irlanda por um visto de 6 meses. Isso é um assunto que eu posso fazer em outro vídeo. Mas essa tendência da Europa de se fechar, o que eu te indico? Mano, sai o mais rápido possível do Brasil. Se você perdeu ali o seu processo de cidadania italiana, cara, não se desespere. Olhe para outro país, chama a gente lá da Amica, os caras vão ver para você se você não tem um visto para França, para Alemanha, por Portugal, que você começa a sua caminhada, visto, residência, chega na sua cidadania, entendeu? Mas eu não sei até quanto tempo a Europa vai continuar assim. Do que eu vejo caminhando cada vez mais, a Alemanha, a Alemanha esses dias estava deportando umas pessoas lá do país, Holanda fazendo controle em rua, Bélgica, eu estava na Bélgica, cara, eu peguei controle em trem, chegando na Bélgica e peguei controle voltando de Roma no aeroporto de Paris, dentro da União Europeia, os caras estão fazendo controle atualmente, cara. Isso é uma coisa que não tinha antes, eu viajo toda hora na Europa, você pode ver que eu estava na Lituânia, mano, não tinha. Hoje em dia está ficando mais frequente, controle, documentação. Então, você pode olhar para outro país, mas o que eu te indico, se você está na Europa ou está querendo vir para cá, tá na Europa, mano, procura uma forma de você se regularizar. Dinheiro, documentação vale mais que dinheiro dentro da Europa, tá? Um dia eu posso te fazer um vídeo só sobre isso, explicando como é que eu perdi dinheiro durante a pandemia que eu tinha poupado por não ter documentação na época, em 2019, 2020, aqui na França. Então, quer sair do Brasil, mano? Sai o mais rápido possível, porque eu não sei até quando vai ter visto X, visto Y, porque a tendência dos caras é cada vez dificultar mais e mais a vida das pessoas, entendeu? E os países estão olhando para interesses internos. Quando o país está olhando muito para interesse interno, normalmente a taxa de natalidade está subindo. O que isso quer dizer? Você tem no mundo duas coisas, taxa de natalidade, aqui na Europa que está aumentando, você tem muito árabe, muito imigrante fazendo filho, e você tem IA, inteligência artificial. Os países, por mais que eu acredite que seja uma visão errada, por alto, estão pensando no futuro não vamos precisar tanto de imigrante assim. Então já começa a controlar. Temos pessoas nascendo no país, temos inteligência artificial entre vários fatores aí se automatizando. Você pega o Uber hoje, eu peguei um Uber, na Inglaterra, não tinha motorista, cara. Então é uma coisa assim, absurdo o desenvolvimento da tecnologia. Os caras falaram, opa, vamos começar a controlar, entendeu? Enquanto a gente estava precisando, estava ok. Agora não, estamos conseguindo regularizar, controlar mais aqui a situação, tá de boa. Então sai o quanto antes do Brasil, mas minha dica para você é essa, e é por essa razão que a cidadania italiana agora ficou mais difícil, mais complexa, entendendo o ponto do país. O país vai fazer o que é melhor para eles. Tamo junto, faça acontecer. Deixa a sua opinião nos comentários.